Paz do Senhor, igreja, os irmãos aqui, aqueles que também nos estão participando através da live, né? Acompanhando através das redes sociais, também recebam a paz do Senhor. O Senhor disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-las dou como o mundo a dá. A paz do Senhor, irmãos, é algo que excede, né? A paz do Senhor não é apenas como um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, é algo diferente. Quando nós pronunciamos isso realmente, crendo o que isso quer dizer, a gente pode estar num momento de maior tempestade. Quando a gente ouve a paz do Senhor, nós podemos descansar na presença de Deus, né? Graças a Deus. Noite de bênção, irmãos. Chuva é bênção, irmãos, né? Chuva é bênção. É lógico que numa metrópole como a nossa, né, atrapalha bastante o trânsito e tantas coisas, é correria. Nós mesmos em casa foi uma correria tremenda, né? Mas aqui estamos para glorificar o nome do Senhor. Eu era jovem, faz tempo, né? E a minha mãe, às vezes um tempo assim, ela ia para a igreja, né? Ela ia, aí chovia, e o asfalto derretia naquele tempo, né? Não tinha asfalto. E era uma distância da nossa casa até o ponto do ônibus, mais do que daqui, lá na estação de trem lá embaixo, né? E começava a chover, aquele comportamento de adolescente, já ficava nervoso, né? Mas eu tinha que pegar o guarda-chuva e ir lá no ponto, buscar a minha mãe, abraçar com ela e vir os dois derrapando debaixo de chuva, pisando no barro. Mas tudo isso valeu a pena, né? Valeu a pena. São as dificuldades que tínhamos ontem e outras que são nos dias de hoje, né? Sempre teremos dificuldades, irmãos, né? Seja de uma forma ou de outra. Nós temos o texto da palavra de Deus, nós vamos deixar para a igreja Hebreus capítulo 13, versículo 8, um texto, um tema bem conhecido, né? Que diz o quê? Jesus Cristo, ele não mudou, né? Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não muda e ele jamais mudará. Quer dizer, em toda a sua essência, em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, ele continua sendo o mesmo Jesus, né, irmãos? Como o pastor já falou, né, que ele continua operando em nosso meio, na vida daqueles que creem. E nós vamos para um texto para lermos junto, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. E nós vamos nos deparar aqui com algumas situações que Jesus Agora melhorou. Agora estou enxergando, né? Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 até o 16, para melhor compreensão, entendimento e acrescento da nossa fé. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha,
não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Terceiro momento. E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Graças a Deus. Irmãos, nós temos muitas situações adversas nas nossas vidas. Entre muitas delas estão o quê? As doenças, as enfermidades, que aflige do grande, do pequeno, do rico, do pobre, do ignorante, do doutor, de todos. Todos estão sujeitos às enfermidades, às doenças. Só que Jesus Cristo, irmãos, nós estamos aqui porque nós cremos nele. Nós não estamos aqui, irmãos, passando o tempo, nós não estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E nós lemos um versículo que diz que ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente, é o mesmo Jesus. Aquilo que ele operava no passado, ele opera no presente. E nós temos como igreja do Senhor Jesus, que crê nesse Senhor que é vivo, que é eficaz, ter acesso às curas, aos milagres, às bênçãos que ele tem para nos conceder. E nós, irmãos, então, nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos, irmãos, ser displicente com relação a isso, mas entender que sim, nós vivemos algumas situações de ver Jesus operar, de ver Jesus fazer milagre. Porque se não fosse assim, eu não estaria, e muitos não estariam, seguindo a Ele. Porque nós temos visto, sim, coisas acontecerem de maneira sobrenatural, em vários âmbitos da nossa vida, da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu pastoreava uma igreja, e ali uma das irmãs, ela ficou enferma, enfermidade para a morte. A Bíblia diz que tem enfermidade que não é para a morte, mas tem umas que é para a morte. Ela ficou enferma, e daí, se os irmãos quiserem depois, eu dou o endereço da irmã, ela mora lá perto do Senhor, lá no Jardim de Abril. Não são coisas, irmãos, assim, que alguém me falou, não.
Coisas que nós tivemos o privilégio de ver Deus fazer. E essa irmã, ela ficou internada lá nas clínicas. A coisa era tão grave que, para poder eu visitá-la, eu chegava, eu entrava lá no recinto, e entre a recepção e o leito dela tinha uma cabine. E ali naquela cabine, né, a gente colocava ali uma outra roupa, uma touca, uma coisa, jogavam ali algo na gente, aí a gente podia entrar. E para sair era a mesma coisa. E aquela irmã, a situação dela era assim, né? Tiveram que raspar toda a cabeça dela, abrir a cabeça dela. E me doeu muito um dia que o seu esposo, num domingo, no culto, ele teve a oportunidade, e ele com 4 filhos pequenos, o mais velho devia ter 11, 12 anos, e os outros menores, ele à frente chorando, ele falou assim que o médico chamou ele e abriu o verbo. Falou assim, olha, pode preparar a família, pode já preparar tudo que for para sepultar a sua esposa. E eu olhando para aquelas crianças, e olhando para ele chorando, e como pastor, o que eu fiz? Eu falei assim, irmãos, hoje é domingo, amanhã é segunda. Amanhã, às 5 horas da manhã, eu vou estar aqui, na igreja. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se alguém quiser vir comigo, venha. Nós vamos pedir emprego, nós não vamos orar para ninguém, nós vamos ser 1 hora de joelho, intercedendo pela irmã Mazé. Maria José é o nome dela, conhecida como irmã Mazé. E ali na segunda-feira, nós ali estávamos, e chegou o esposo, com os filhinhos, nos acompanhando em oração, oramos ali 1 hora, somente 1 hora falando o nome da irmã para Deus. Não falávamos outra coisa. E assim foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, na quinta e na sexta. Todos esses dias ali orando. E eu visitando ela lá no hospital. E num dos dias, quando eu cheguei, eu já vi a diferença. Eu já vi a diferença. E eu falei no ouvido dela, a senhora sabe quem sou eu? E ela disse, é o pastor. Falei, quem sou eu? É o pastor. E a gente continuou orando, resumindo. Aquela irmã virou uma notícia lá nas clínicas. Os médicos chamou seu esposo, perguntou o que tinha acontecido, que ele não entendia, e até hoje, ela está lá servindo a Deus. Porque Deus, irmãos, nós cremos que Ele é a cura, Ele é o Deus do impossível. Então, aquela sentença, tá, irmãos? Como eu disse, é alguém do meu convívio. Não é história que eu ouvi testemunho lá do Japão, lá de não sei, não, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que falta é nós crermos com mais veemência, exercitarmos essa fé. E essa irmã ali, sei que o esposo não precisou comprar o caixão, não precisou fazer o sepultamento, ela acompanhou os filhos dela crescendo, hoje ela já tem 2 filhas casadas, já é avó e continua servindo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor curou ela. Aquela sentença que o médico deu não valeu nada diante da oração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é poderoso, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Ele ainda tem poder para nos curar, irmãos. Sabe, irmão, para nos sarar. Nós vemos aqui o texto, quando ele desce do monte aqui, a primeira pessoa que vai de encontro a ele é um leproso. Mas ele foi com reverência. Ele não chegou diante do Senhor de qualquer maneira.
Ele chegou diante do Senhor e diz o que é o texto, que ele chegou diante do Senhor e o adorou, aleluia, Jesus. Ele chegou diante do Senhor e o adorou, ele se prostrou diante do Senhor e falou para o Senhor: se quiseres, pode tornar-me limpo. Nós sabemos, irmãos, que na época a lepra era uma das piores doenças. O leproso, ele tinha que ficar de lado, sabe, irmãos? Ele não podia estar no convívio da sociedade. Mas ele viu no Senhor Jesus o quê? Uma solução para o seu problema. Ele viu que Jesus, ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. E ele, então, quando ele chega diante do Senhor, ele fala isso daí. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. A grande multidão seguiu. Mas do meio da multidão saiu um leproso e o adorou, aleluia. A multidão estava só seguindo. Mas o leproso foi e se prostrou diante dele. E o adorou. Nesses detalhes, irmãos, reside muita diferença daquilo que nós queremos diante do Senhor. Ele se prostrou e adorou e falou para ela: se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. E você acha que Jesus não quer nos curar? Que Jesus não quer nos abençoar, irmãos? E o Senhor Jesus falou: eu quero que você seja curado. Então, ser limpo. E na mesma hora, ele foi limpo daquela lepra, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso, igreja do Senhor Jesus. Só que falta-nos o quê, irmãos? É a fé. Nós não podemos negligenciar com a fé. É crer e não ficar, sabe, irmãos? Nós temos hoje a igreja contemporânea, nos dias atuais. Nós nós sempre temos, na verdade, uma desculpa. Se Jesus quiser, se não quiser, porque não é a vontade dele. Não, irmãos, a vontade do Senhor é de nos curar, é de nos abençoar, é de nos libertar, aleluia. É de nos dar, irmãos, o quê? Saúde, porque foi isso que ele falou, igreja do Senhor Jesus. Para que ele fosse. Agora, a segunda situação é o centurião. Também já pregamos aqui outro dia, mas num outro contexto. Chega diante do Senhor apresentando ali o seu criado, e Jesus disse: olha, eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Porque para muitos nos dias de hoje, na igreja de hoje, Jesus é só para dar carro, é só para dar apartamento, é só para dar emprego, é só para dar... Não, irmãos, ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus está aqui, irmãos, para nos dar saúde, aleluia. Para nos dar saúde, para nos curar. E é nesse Jesus que nós cremos. Esse Jesus, irmãos, que nós estamos pregando aqui. É a cura. É a cura. Sabe, irmãos, é a saúde. Os irmãos aqui, mas já conhecem a irmã que tem vindo aqui, a irmã Miriam. Seu esposo, irmão Marcelo. A sua filha, Ana Júlia. E quando ela estava grávida da Ana Júlia, também vocês podem testificar com ela. Ela trabalhava na igreja comigo, e eu precisava tratar um assunto com ela, e eu liguei para ela. Irmã Miriam, assim. E ela, ali, né, desesperada, e me contou ali algo, né, da sua gravidez. E eu estava na rua, já me dirigi à casa dela. Qual que era a situação, pastor André? A médica ali deu o diagnóstico, né, que a sua filha havia morrido. E ela estava indo, estava marcado para ir lá no hospital, ali da USP, eu não sei o termo técnico, né, mas para tirar o feto, para fazer, eu não sei como, isso daí mesmo, raspagem. E a primeira filha dela, e eu cheguei lá na casa dela, e oramos. Eu não preciso nem falar o resultado para vocês. Vocês têm visto a Ana Júlia aqui. Vocês podem testificar com ela também. Entendeu? Está aí, apresentei ela, mas o diagnóstico foi esse daí. Vocês podem testificar com ela.
Era para ela ir para o hospital para tirar o feto que estava morto. Mas o nosso Deus, Ele é a cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Esse, irmãos, é o Jesus que disse, eu irei e lhe darei saúde. Ele disse isso àquele centurião acerca do seu criado. Ele fez isso com aquele leproso. E por que ele não pode fazer isso comigo e com você e conosco, com aqueles que estão enfermos nos dias de hoje, aqueles que estão na sua casa? Basta tão somente nós cremos no poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando, irmãos, né, ela foi ali no hospital e também o quadro mudou. Mudou e te fizeram ali o diagnóstico, ali os exames, e a médica perplexa que não ia ter mais que fazer raspagem e tudo isso daí, porque o nosso Deus é poderoso, aleluia. Sabe, irmãos, os nossos cultos, as nossas reuniões não são reuniões sociais. Aqui não é um clube, aqui é um lugar onde habita o Espírito de Deus, aleluia, para interceder realmente por nós, para nos curar, para nos libertar, irmãos, para que o enfermo seja curado, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Dia das Mães. Eu pastoreava uma igreja lá no Jardim Novo Osasco. O senhor conhece o Novo Osasco? Talvez os demais aqui não conheçam. Mas o irmão sei que conhece o Jardim Novo Osasco. E Dia das Mães, orando pelas mães, e Deus me tocou. Tem alguma irmã aqui que gostaria de ser mãe, mas não pode? E a irmã Maria José, não, Maria Aparecida. Ela foi à frente chorando. E ali nós também oramos por ela, que ela não podia ser mãe. E ali, nas questões ministeriais, eu saí daquela igreja, né, fui levado para outra igreja, e passado alguns anos, ela se encontrou, não me lembro, foi com a minha filha, com o filho nos braços. E falou assim para minha filha, fala para o pastor Paulo que está aqui, eu sou mãe. Por quê, irmãos? Que nosso Deus é poderoso, aleluia. Ele é poderoso, irmãos. Aqueles que estão nos ouvindo em suas casas, talvez esteja enfermo, aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo, que para Ele não tem nada que seja impossível. Ele continua operando nos dias de hoje, aleluia. Basta nós crermos, nós confiarmos, nós acreditarmos que Ele tem poder, aleluia, Jesus, para fazer o milagre em nossas vidas. Louvado seja Deus. Seja qual for a situação, o Senhor Jesus continua indo. E agora na sua caminhada, depois ali ele se alegra. Sabe, irmão, quando você tem uma atitude de fé diante do Senhor, sabe que o coração do Senhor se alegra. E ele se alegrou quando ele viu, olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Aquilo alegrou o coração do Senhor Jesus Cristo, porque ele, irmãos, né, ele tinha prazer de querer, de saber que as pessoas realmente acreditavam nele, sabiam quem ele era. E Ele está aqui, irmãos, para operar milagre em nossas vidas. Sabe, irmãos queridos, para nos curar, para que nós orarmos, ou não orarmos. Por quê? Lucas, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ver o que foi que o Senhor Jesus falou. Vou ler o versículo 8 para ficar. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receber e comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E curai. Não falou para estender a mão, já falou direto. E curar os enfermos. É o que muitas vezes nós não entendemos, para chegar e curar.
Agora, de que maneira, irmãos? É no poder de Deus, é na autoridade do Espírito Santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Seja qual for a situação, irmãos, sabe? Nós servimos um Deus que é tremendo, um Deus que é maravilhoso, e Ele deu autoridade. Olha, quem crê, poderiam fazer as obras que Ele fazia, e ainda poderiam fazer as maiores. Já aconteceu na vida de dois dos apóstolos, né? Foi de Pedro, e também do apóstolo Paulo, está lá em Atos, capítulo 5, o versículo 15. A sombra de Pedro passava e colocavam as pessoas para que pelo menos a sua sombra atingisse aqueles enfermos, e através da sombra de Pedro, eles eram curados. Por quê, irmãos? Porque Deus é poderoso, aleluia. E o lenço, os aventais de Paulo, está em Atos, capítulo 19, versículo 12. A mesma coisa. Só que a igreja do Senhor, nos dias atuais, ela está preocupada com outras situações, com outras prioridades. Sabe, irmãos, porque nós temos uma medicina avançada, irmão. Nós temos uma tecnologia, aparelhos aí, e nós então ficamos, sabe, esperando isso daí. Mas não, tem hora que nem o aparelho vai dar jeito. Tem hora que nem nada, irmãos, nem a tecnologia vai resolver nada. Mas se nós cremos no poder de Deus, cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai fazer algo em prol dos necessitados, dos enfermos. Nós temos que crer, irmãos queridos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. A família também que congregava com a gente, uns 5, 6 membros da família. Só que o marido da irmã, ele não era crente. Ele estava sempre na igreja. Aí você fazia o apelo, ele aceitava Jesus. Eu acho que ele aceitou Jesus umas 500 vezes. Aí ele vinha na frente, ele cobria assim, né, com a blusa, para a gente não sentir o hálito do bafo, né, do álcool. Aí passava no outro culto, aí fazia apelo e ia na frente de novo. Mas ele gostava muito de aceitar Jesus. A pessoa que mais gostava de aceitar Jesus é aquele irmão. E a família ficava constrangida. A esposa, os filhos, genro, nora, neto, tudo na igreja, ficavam com vergonha. Aí fazia o apelo e ele ia de novo lá na frente. Aí um dia, fizemos o apelo de novo. Adivinha quem foi que aceitou Jesus? O mesmo irmão. Foi Deus. Ali, né, no púlpito ali, foi Deus. Não pode ser isso. Isso tem que acabar hoje. Isso tem que acabar hoje. Aí ele foi lá na frente, aí eu olhava para a esposa dele de cabeça baixa, os filhos de cabeça baixa, com vergonha, que não aguentava mais, né? Aí, irmão Marcelo, ele chegou lá na frente, eu apontei para a esposa dele, disse, vem aqui, irmã. Para os filhos, vem aqui. Para os netos, vem toda a família dele aqui à frente agora. Isso vai acabar hoje. Essa doença, que parece que não, mas é uma doença também, o alcoolismo, é uma doença. Isso vai acabar hoje, isso vai ser curado hoje. Venha todo mundo aqui, e a família foi porque eu chamei. Né? E foi todo um abraço com ele aqui. Todo mundo se abraçou com ele, e nós repreendemos. Nunca mais o dono do bar recebeu R$1 dele para cachaça. Até hoje eu tenho convivência com eles. E até hoje, irmãos, nós nos alegramos com isso. Porque Jesus, eu creio que Ele é a cura. Sabe, irmãos, e naquele dia ali, ele não precisou ser internado em casa de recuperação, de repouso, nada. Naquele dia ali, Deus nos deu autoridade, aleluia, estratégia.
e foi o último dia que ele aceitou Jesus, e dali o próximo passo foi se batizar e estar firme com o Senhor até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, mas muitas vezes nós ficamos acomodados, nós ficamos numa zona de conforto, né? Eu estou aqui, está bom demais. Não, o Senhor tem algo mais para fazer para nós, aleluia, em nossas vidas, porque Ele é poder. Basta que nós temos aquele start assim, irmãos, e cremos que Deus é poder, é autoridade para curar, irmãos, para libertar de toda e qualquer enfermidade, aleluia. Para Deus não há impossível, aleluia, Jesus. Para Deus nada é impossível. E quando, irmãos amados, o último situação aqui, a sogra de Pedro. Ele entra na casa de Pedro e a sua sogra, ali acamada, diz o texto, com febre. Nós sabemos que a febre ela é consequência de uma enfermidade, de alguma infecção. Então diz o texto que ele tocou em sua mão, né, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. A febre foi embora. Quer dizer que a infecção que estava no corpo saiu, foi curado. Por que que Deus não pode fazer isso por mim, por você, por nós nos dias de hoje? E Ele pode. Basta nós crermos naquilo que Deus colocou no coração do pastor, irmãos, de nós realmente buscarmos a cura, buscarmos o milagre, aleluia, e isso vai acontecer em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é poderoso, aleluia. E ali vem, irmãos, né? Trouxeram, está ali alguém que pode operar milagres. Tragam os enfermos, e levaram os enfermos ali, endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. É esse Jesus que diz lá em Hebreus, conforme nós vemos, né? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Eu já mudei muito de alguns anos para cá, e tenho certeza que os irmãos também já mudaram em vários âmbitos da sua vida, de alguns anos para cá, e continuarão mudando ainda. Mas o nosso Jesus, Ele não muda, aleluia. Louvado seja Deus, Ele não perde a força, Ele não perde o poder, Ele não perde a autoridade, e Ele está aqui, irmãos. Nós cremos, Ele fará maravilhas no meio de nós. Foi o que Ele disse para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Não dá para ver a glória de Deus se nós não crermos, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E é isso, igreja amada, que nós estamos aqui nessa noite, falando de um Deus. Falando de um Deus que cura. De um Deus que faz milagre. Não importa se é lepra, não importa se a pessoa está paralítico ou violentamente atormentado, não importa se é febre, não importa o que seja, o nosso Deus tem poder para tudo, aleluia, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que é poderoso, irmãos, e nós temos então que crer e trazer isso para a igreja dos dias atuais, aleluia. Trazer isso para a igreja dos dias atuais, orarmos, sabe, orarmos, buscarmos em Deus essas prioridades que é para o reino de Deus, sabe, irmãos, e não as coisas secundárias, não somente as coisas terrenas. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, aleluia. E isso é o Senhor que pode fazer por você, por mim, você que está aí na sua casa, aleluia. Esse Deus que nós estamos falando aqui, Ele é poderoso, aleluia, e não precisa nós tocarmos em você. O Senhor Deus, Ele está aqui e Ele está aí também, aleluia, Jesus, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus, irmãos, para nós nessa noite, é isso, conforme já cantamos: creio que Tu és a cura, creio que Tu és a cura. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus que usou a sombra de Pedro, é o mesmo Jesus que estava ali no lenço de Paulo,
é o mesmo Jesus que está conosco aqui nessa noite, aleluia. E estará sempre que nós nos reunirmos no seu nome. Onde tiver 2 ou 3 no seu nome, ali ele estaria presente. Para fazer o quê? Para te abençoar, para te curar, para te livrar, para te fazer algo tremendo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Esse é o Deus da igreja, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E como